Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João e hoje, pessoal, a gente vai tratar aqui sobre o conceito de direito. Já está inclusive aí no título do vídeo, né? O conceito de direito, se a gente pode definir o direito em um só entendimento. Eu vou decidir ainda qual vai ser o título, mas vai ser provavelmente um desses. E pessoal, de antemão eu só queria colocar uma observação aqui. Caso vocês escutem algum ruído, algum barulho de serra, é porque está tendo obras aqui do lado de casa e eu espero que esse barulho não atrapalhe tanto o áudio do vídeo. Eu vou ver isso daí na gravação também, mas eu isolei todo o meu escritório, fechei as portas, fechei aqui também, tá? Pra gente poder conversar e não ter tanto ruído, porque eu acho inacreditável. Sempre quando eu estou gravando alguma coisa, eu estou estudando, ou estou fazendo qualquer outra coisa que demande um pouquinho mais de concentração, sempre vem o rapaz da motosserra e começa a fazer barulho. Então, peço perdão já de antemão se isso atrapalhar um pouco o vídeo, tá? Mas vamos lá. O conceito de direito é um tema que ele vai se complementar com o antigo vídeo nosso, que a gente tratou sobre o mundo de normas, sobre o que era uma norma, sua aplicação e quais são as suas variedades. E aqui no conceito de direito, ao longo dos anos, eu sempre tive como a sua definição de um conjunto de regras, de normas ou princípios, e que inclusive a gente pode fazer um vídeo também diferenciando regra, norma e princípio, tá? Mas na minha visão era isso, um conjunto de regras, normas ou princípios que regulam, né, o convívio em sociedade. E é uma visão que, utilizando de resumos, de manuais, é uma visão correta, ela está certa. Só que uma visão muito superficial, é só a ponta do iceberg. Porque o direito, ele é uma ciência muito complexa, não é uma ciência que ela vai se auto-explicar em todas as situações. Mas a gente vai ter que buscar o sentido do direito nas visões históricas. Ou seja, a gente vai ter que buscar o direito lá na antiguidade, lá no tempo medieval, no tempo moderno e contemporâneo. Ou seja, o direito ele vai evoluindo conforme a sociedade evolui. Então, para a gente tratar desse conceitinho, a gente vai utilizar cinco frentes sobre o conceito de direito. E a primeira frente é a visão etimológica, ou seja, a gente vai falar sobre o sentido da palavra, tá? Da visão etnológica, tá? Sobre a visão justnaturalista, justpositivista e, por fim, a pós-positivista. Mas, pessoal, na minha concepção para esse vídeo aqui, para ele não ficar tão longo, eu vou tratar mais com vocês sobre as três últimas, tá? Naturalista, positivista e pós-positivista. Nós vamos fazer também uma menção sobre as duas primeiras, na visão etimológica e etnológica, tá? Na visão, então, para a gente finalizar elas duas e começar de fato as que mais demandam um pouquinho de tempo, na visão etimológica, a gente vai estudar o direito e entender o seu conceito a partir do sentido da palavra, ou seja, a gente vai entender a origem da palavra direito. E num resumo muito apertado, mas que ele pode ser utilizado em diversas situações, é que o direito ele vem justamente do latim, que o direito ele vem do latim directus, tá? Que significa que são regras pré-determinadas, tá? Ou um dado preceito, ou seja, o direito do directus nada mais é do que um conjunto de regras pré-determinadas. Da visão etnológica, a gente vai partir ela da visão antropológica, ou seja, a gente vai estudar o direito e o seu conceito a partir das pessoas, da sociedade. Porque nessa visão etnológica, a gente vai pegar lá na antiguidade e entender como era o convívio dos povos primitivos. Porque os povos primitivos são os que vão explicar pra gente essa visão etnológica do direito. Porque justamente naquela época existiam trocas, vendas, compras, o escambo, ou seja, eram métodos que o direito ele estava ligado, ou seja, num sistema baseado em recompensa, num sistema baseado em retribuição. E é justamente isso que norteava o direito na época. Tanto que os povos gentílicos eles foram a primeira organização social a ter de fato
uma estrutura mais, não digamos complexa, mas mais organizada sobre o direito, tá? Então, acredito que nessa visão etnológica e etimológica, a gente já teve uma ideia sobre o que ela representa, né? Ou seja, o direito, a partir da visão etimológica, o seu conceito vai se basear em conjunto de regras pré-determinadas, que estão do latim directus. E na visão etnológica, o direito ele vai ter o seu conceito a partir dos povos primitivos, ou seja, dos tempos mais remotos, tá bom? Então, o direito ele caminha junto com a sociedade. Agora, pessoal, chegando aqui na visão justnaturalista, a gente vai entender ela como o direito pressuposto. O direito aqui, ele vai estar surgindo a partir de diversas visões. Ou seja, o direito ele vai ter uma heterorreferência. Por que uma heterorreferência? Porque ele vai ser utilizado a partir de várias visões. E posso destacar 3 para vocês. A primeira, nos tempos antigos, a gente podia falar da visão cosmológica, ou seja, dos astros, dos planetas, ou seja, o direito ele podia ser interpretado dessa forma conforme os cosmos, não é? É muito interessante isso também. Na visão medieval, ou seja, o direito na visão mais teológica, ou seja, das divindades, tá? Ou seja, a gente foi... o ser humano foi entendendo o direito a partir da teologia, muito importante. E também na visão moderna, né, que utilizou ali do sistema antropológico, ou seja, o ser humano, explicando um pouco mais sobre o direito, aquela visão mais racionalista, não é? Então, a visão justnaturalista do conceito de direito nada mais é de que o direito ele já tem uma ordem pressuposta, ou seja, é uma heterorreferência. O direito ele vai precisar de como se fosse algo que já está colocado na sociedade de maneira intrínseca, né? Ou seja, já existe o que é certo e o que é errado, ele não foi posto, já está pressuposto, né? Essa é a visão justnaturalista, tá bom? Ou seja, só para finalizar, é o acontecimento, tá? Uma ordem de coisas naturais. Partindo agora para a visão justpositivista, ela nada mais é, pessoal, do que um conjunto de normas e regras que elas vão reger o convívio humano em determinado momento, determinado território, determinado espaço, tá? Mas aqui eu queria que vocês não confundissem, tá? Não fizessem a confusão do que é o direito positivo e do que é o positivismo jurídico. O direito positivo, pessoal, é aquilo que a gente está conversando agora, que é uma ideia de que é um conjunto de normas e regras que vão definir o convívio em sociedade, tá? Já o positivismo jurídico é uma visão metodológica de aplicação do direito, de como o direito ele vai existir, de uma autorreferência do direito, ou seja, o direito ele é direito porque o direito quer que ele seja assim, ou seja, diferente daquela visão justnaturalista que a gente viu que era uma heterorreferência. Não é porque o direito escolheu ser assim, é porque já existia uma base pressuposta sobre. Então, a visão justpositivista é justamente essa. O que vai definir ela é a sua validade e a sua adequação a determinados procedimentos formais que vai ser regido por um sistema, não é? Ou ordenamento jurídico, tá? O que seja. Mas essa é a visão justpositivista, em diferença ali à visão justnaturalista. E, por fim, mas não menos importante, já batendo quase 10 minutos de vídeo, eu espero que vocês assistam até aqui, é a definição pós-positivista. Que a definição pós-positivista, ela vai ter o seu conceito praticamente baseada na interpretação. E por que na interpretação? Para a gente chegar nesse grau de entendimento, a gente precisa passar por tudo o que aconteceu até a primeira metade
ali do século XX. A gente viu ali que o direito ele foi utilizado para cometer diversas atrocidades, principalmente ali na Alemanha nazista, na Itália fascista, que utilizavam do direito do positivismo jurídico, tá? Que a gente explicou, que era aquela visão de autorreferência, ou seja, o direito escolhia o que era certo e o que era errado, não tinha uma heterorreferência, de que praticamente a lei iria impor algo, ela tinha que ser seguida, ou seja, não existia uma margem de interpretação tão grande para um juiz, para um colégio, estar interpretando a norma e aplicá-la. Era a norma simples e pura, tá bom? Tanto que a gente sabe que essa visão do positivismo jurídico, ela caiu por terra, né? Tanto que a gente está estudando a pós-positivista agora. Então, a visão pós-positivista, ela surgiu a partir desse pressuposto, ou seja, a interpretação, ela ganhou mais autonomia, ou seja, o poder judiciário, inclusive, pessoal, só fazendo também uma leve abertura aqui, o meu trabalho de conclusão de curso falou um pouquinho sobre ativismo judicial, né? E o ativismo judicial, ele está sendo um dos debates da atualidade, e um dos fundamentos que eu utilizei para falar do ativismo judicial é justamente a visão pós-positivista, né, que abriu essa margem de interpretação maior para o Poder Judiciário frente à grande sobreposição que teve do Legislativo e também do Executivo, né? Então, a reflexão que a gente tem do pós-positivismo, dessa visão pós o positivismo jurídico, pós a visão justo-positivista, é que ela vai ser uma reflexão que ela vai ser colocada no âmbito da decisão judicial. Ou seja, a interpretação ela vai ocupar o centro das atenções. Ou seja, a norma, o direito, o conceito do direito, ele não vai ser definido somente pela lei, mas também pela interpretação judicial. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esses conceitos. É um estudo que ele demanda muito tempo. Aqui é um resumo, são 13 minutos de vídeo que está dando agora. Mas passar essa visão para vocês do que é cada coisa, para mim já é uma satisfação enorme, porque são conceitos que a gente, aprendendo sobre eles, a gente consegue enxergar o mundo de uma maneira diferente. Ou seja, o jurista ele consegue fazer com que o direito ele consiga evoluir de uma maneira melhor. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo do vídeo, tá? Tanto nas definições etimológica, etnológica, justnaturalista, justpositivista e pós-positivista, tá? E que qualquer dúvida ou sugestão ou qualquer coisa do tipo, vocês podem colocar aqui nos comentários ou também me chamar ali no Instagram para a gente poder conversar um pouquinho mais, tá bom? E aqui vou deixar uma indicação de leitura para vocês, tá? Que o livro se chama Introdução à Teoria e à Filosofia do Direito, tá? São vários autores, mas o Georges Aboud é um deles. Então, fica aqui a minha indicação. Então, pessoal, agradeço muito a vocês que assistiram até aqui, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.